Ei, gente, olha eu aqui. Eu sei que, né, entre trancos e barrancos, algumas demoras, alguns leves sumiços, eu tô tentando, me esforçando muito para manter os 52 vídeos do ano, né, dentro da sequência que foi o plano, sempre foi um plano, mas eu confesso, abrindo meu coração, que é muito difícil, assim, é muito, a expectativa era lá em cima, tava tudo, assim, a expectativa, o planejamento, as ideias, tava tudo super perfeito, alinhado, mas na hora da execução, principalmente naquilo que se trata internet, vídeo, já é um desafio natural da pessoa aqui, né? Mas se tornou ainda um desafio ainda maior estando aqui no Brasil, não por simplesmente falta de tempo, mas de fato lidar com o interior, né? E as questões de inseguranças e dificuldades, e será que aquilo que eu falo faz sentido? Enfim, coisas. Não justifica, mas aqui estou eu. Esse meu tempo aqui no Brasil, o meu tempo aqui no Brasil, ele é sempre muito intencional, mas ao mesmo tempo concernente a Aline, ele é muito solitário, mas em um lugar de muito crescimento, de muitas lições que o Espírito Santo tem me ensinado, de muita reflexão, de muito alinhamento pessoal para minha vida, para aquilo que eu acredito que Deus tem colocado no meu coração. Então é sempre, porque é muito silencioso, porque eu sempre estou muito sozinha, trabalhando de casa, e muito sozinha, né? Assim, não é igual quando eu tô em Portugal ou em casa, que tenho os meus pais. Querendo ou não, eu fico muito no meu quarto, mas tem movimento, né? Então eu saio pra tomar café com eles, enfim, tem toda uma movimentação diferente do que é aqui, mas amém, é um privilégio, é um prazer. E nessa série nesses dias, né, que eu tenho estado aqui, os meus devocionais têm sido, assim, muito assim, sabe quando eu converso com Deus, eu oro, e aí no dia seguinte no meu devocional é aquela palavra, tá sendo bastante assim. E a forma como eu faço meu devocional eu criei um scope, né, de 31 dias de uma temática e versículos específicos, e aí eu vou lendo esses versículos e vou criando as minhas próprias anotações e vou estudando a respeito daquilo sucessivamente. E em um desses meus devocionais dessa semana, eu estava a ler em Gálatas 1:10, que diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então, quando nós lemos esse versículo de Gálatas 1:10, nós temos a compreensão, né, do apóstolo Paulo. Ele havia escrito essa carta para as igrejas ali da Galácia, e ele é muito duro no início da sua carta, ele é bem enfático, porque ele está contrabatendo e trazendo para a igreja a consciência de que um outro evangelho estava sendo ensinado e explicando que qualquer coisa diferente daquilo que ele já tinha pregado, que é o evangelho de Cristo Jesus, que não era para ser levado em consideração, que era anátema, e ele enfatizou isso. E aí chega aqui no versículo 10 falando a respeito de que será que o meu interesse, né, é agradar as pessoas ou agradar a Deus? Eu procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo, né? Principalmente pelo fato de que, diferente dos outros apóstolos, o apóstolo Paulo, ele não foi um discípulo de Jesus no aspecto caminhar e viver tudo com Jesus enquanto Jesus estava vivendo o seu ministério aqui na terra, diferente dos outros apóstolos, né? Tipo Mateus, Pedro, Lucas, todos os outros que eram testemunhas oculares. Mas ele teve um encontro com Jesus, né? No meio da sua caminhada de perseguição aos cristãos, ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro foi tão marcante que fez com que toda
a vida dele fosse transformada, a sua perspectiva e o seu propósito de existência. E por mais que inicialmente os apóstolos não aceitaram ele, principalmente pelo histórico dele, de quem ele era e aquilo que ele estava fazendo, de perseguir os cristãos, então demorou ali um certo tempo até ele ter sido validado e aprovado pelos demais. Só que independente disso, independente dessa aprovação, independente do que aquilo que eles falavam, ele continuou fiel ao chamado de Jesus. Ele continuou fiel a transmitir a mensagem que Deus havia colocado no coração dele. E eu estava pensando muito a respeito disso, né? Eu até escrevi aqui algumas coisas, porque muitas das vezes a gente acaba se colocando em um lugar, e eu tô falando isso trazendo um pouco de maturidade para nossa vida, né? A gente se coloca em um lugar, ou acabamos entrando nesse lugar de conflito entre fazermos baseado nas expectativas das pessoas, ou fazermos e vivermos baseado na expectativa dos céus, né? Naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E muitas das vezes, aquilo que Deus nos chama para viver e fazer acontece com alguns conflitos de expectativas, né? Há um choque de expectativa e realidade. A realidade de Deus contra a expectativa dos homens. E é muito sensível porque nesses momentos, eu e você, nós precisamos ter sempre muita clareza e fidelidade ao nosso compromisso com Deus. Porque se deixarmos de ouvir a direção de Deus e de termos em primazia agradar o coração de Deus por conta da opinião das pessoas, da aprovação de pessoas, nós estamos comprometendo completamente o nosso propósito. Aqueles que não têm clareza de mensagem, aqueles que não têm clareza de propósito, de direção de Deus, muitas das vezes são levados por opiniões alheias. E muitas dessas opiniões e palpites estão totalmente contrários àquilo que Deus ele tem para a sua vida. Então, quando eu e você sabemos a verdade de quem nós somos, quando eu e você sabemos a verdade do chamado de Deus para a nossa vida, aquilo que é específico para nós, né? Porque tem isso também, não é para todo mundo, tem algo específico que você vai fazer, mas nunca ninguém fez, mas isso nunca aconteceu com ninguém. Incrível, tá tudo bem, você é a edição inédita, né, daquilo que Deus tem te direcionado. Mas quando eu e você sabemos quem nós somos, quando eu e você sabemos aquilo que tem ardido no nosso coração para se mover e como corresponder a isso, nós temos a clareza suficiente para dizer não para todas as outras possibilidades. Aline, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu sei quem eu sou, aquilo que eu carrego, aonde Deus está me direcionando, eu sei a hora exata, eu tenho a clareza necessária para dizer não os que não contribuem com a minha caminhada, com a minha jornada. Então, uma das coisas que eu escrevi aqui, né? Eu escrevi assim: saber dizer não glorifica a Deus, por estar alinhado com o coração posicionados aos sims que demos a Deus. Então, quando eu digo não, quando eu tenho clareza de onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, consequentemente, eu vou ter que dizer determinados não. Nem todas as oportunidades que aparecem, elas aparecem e elas cabem para que eu execute elas. E eu preciso ter esse discernimento. Por quê? Porque senão eu vou ficar dando sim, me comprometendo em coisas que não fazem parte daquilo que eu deveria fazer só pelo fato de agradar as pessoas ou porque a expectativa dos outros ao meu respeito é que eu faça isso. Quando você tem clareza de quem você é, quando eu e você temos clareza de quem nós somos, daquilo que fomos chamados para fazer, nós não temos um peso de dizer não quando oportunidades chegam, porque os sims que nós damos, eles estão totalmente alinhados, ajustados com o propósito que Deus tem para nossa vida. Uma outra coisa também que eu estava pensando muito a respeito
é que às vezes o seu não, eu escrevi isso, às vezes o seu não pode colocar você em situações desconfortáveis perante os olhares dos homens, fazendo você mesmo se questionar se de fato está no caminho certo. Mas seja sempre fiel à verdade de Deus, à direção clara do Espírito, e se mova nesse lugar de descanso e validação de Deus. Então, por mais que você vai dizer não, e isso pode te colocar, e coloca, só lamento, te coloca em situações desconfortáveis perante pessoas, que isso não seja pesado demais para fazer com que você continue correspondendo aos sims que Deus tem para você. Se importe, mais com a validação de Deus, em saber que você está obedecendo aquilo que Ele tem te chamado para fazer e a direção que Ele tem te dado. E eu te garanto que lá na frente, quando você é firme na direção que Deus te deu, quando você tem a clareza necessária, o discernimento necessário, e você stick, que você fica firme ali, lá na frente as coisas elas fazem tanto sentido e há uma satisfação de saber que independente se houve apoio ou não houve, independente se houve entendimento ou não houve das pessoas, aquele que te chamou, ele te sustentou e você pode desfrutar, do prêmio, vamos dizer assim, do prêmio como resposta da sua obediência. Então é isso que eu queria compartilhar com você nesse dia. Os seus nãos, dizer não, também glorifica a Deus. Ter essa clareza, tenha a clareza de quem você é, tenha a clareza daquilo que você foi chamado para fazer. E com certeza você vai ter uma vida mais leve, você não vai se basear num peso de expectativas humanas, mas você vai estar alinhado com aquilo que Deus determinou para sua vida, alinhado com a validação dos céus. Nos vemos no próximo vídeo. Comente aqui nos comentários, eu quero ouvir você. Compartilhe das suas experiências. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredite que vai edificar a vida dele também. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!